Olá pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tudo. Então estamos aqui para a parte 7, A Terra Oca, do Raymond Bernard. Estamos aqui para mais um capítulo dessa aventura inusitada. Vamos lá. Então aqui, dentro do livro do Bernard, tem o livro, é citado o livro do Marshall Gardner. Então o Gardner também escreveu um livro sobre A Journey to the Earth Interior, ou Have the Poles Really Been Discovered? Então os polos realmente foram descobertos? Uma jornada para o interior da Terra. Então vamos ver mais ou menos, ter uma noção sobre esse livro que é citado no livro da Terra Oca. Então aqui nós temos o Marshall Gardner, né? Ele nasceu em 1854, morreu em 1937 e ele é do Canadá, né? E o Canadá fica lá no polo bem superior, né? Bem perto ali das latitudes mais altas da nossa Terra. Então ele teve um contato direto com os povos, com os costumes, e vamos ver aqui o que ele passou para o livro. Marshall Gardner passou 20 anos em pesquisas baseadas nos relatórios dos exploradores árticos e suplementadas por evidências astronômicas antes de publicar, em 1920, A Journey to the Earth's Interior, ou Have the Poles Really Been Discovered? Bom, a pronúncia, o professor Eduardo Gimenez aí me corrige. Ele não parecia saber a respeito da teoria do livro de Reed, que a gente falou anteriormente, de modo que os dois desenvolveram seus trabalhos independentemente. Então aqui nós temos a visão de Gardner da Terra Oca com um sol central, né? Então aqui é um desenho que ele fez, uma representação do interior da Terra com o seu sol central. Aqui outra representação que ele traz no livro dele, né? Abertura polar norte para a Terra Oca de Gardenian. Vista do espaço, de seu livro A Journey to the Earth's Interior. Aqui existem mais algumas representações, então aquela abertura, né, que ela é bem tênue, não é tão assim brusca como está colocada aqui, mas esse diagrama traça alguns dados, algumas metragens, né, que são especificadas no livro. A grande contribuição de Gardner e a teoria de um Sol central como fonte das temperaturas mais elevadas da região dos orifícios polares e da aurora boreal, que Reed atribuiu a erupções vulcânicas. Um Sol central como fonte de calor e luz torna possível a existência de vida vegetal e animal no interior da Terra, e também a vida humana, o que Reed acreditou ser um fato, mas não pôde explicar de acordo com sua teoria, que não incluía um Sol central como uma fonte de luz sem a qual não poderia haver vida. Gardner escreve que o boi almiscarado não é o único animal a ser encontrado, onde dificilmente poderíamos suspeitar de sua presença. É evidente por uma anotação do diário de Hayes. Eu procurei esse Hayes aí, o diário, tentei fazer algumas relações, não consegui encontrar na internet. Então esse boi almiscarado é algo bem interessante. Eu fui pesquisar e retirei de uma reportagem aqui. Deixa eu ver, deve ser do G1. Bom, não coloquei aqui, mas pelo título que vocês coloquem no Google, vocês vão saber qual é a origem disso aí. É de 2020, Conheço o Boi Almiscarado, o sobrevivente da pré-história. Então, assim, como que alguns animais são sobreviventes da pré-história e outros sofreram evolução? É meio paradoxal isso, mas enfim. Este mamífero viveu no período do Pleistoceno entre 1,8 milhão e 11 mil anos atrás. Vamos ver aqui o que mais que diz.
Deixa eu ver aqui. Tá, bom. Quando estava, então aqui ele continua olhando um relato, tá? Desse tal de raios. Quando estava na latitude 78 graus e 17 minutos, no princípio de julho, disse ele, peguei uma borboleta de asas amarelas e quem o acreditaria, um mosquito. E também 10 mariposas, 3 aranhas, 2 abelhas e 2 moscas. Daí aqui, também ao lado, eu fiz uma pesquisa sobre no Ártico a existência de insetos. E qual não foi minha surpresa quando encontrei alguns insetos conseguem evitar o congelamento de até menos 25 graus Celsius, mecanismo que protege órgãos para ambientes. Mecanismo pode proteger órgãos para transplantes e deixar sorvete mais gostoso. A ciência é linda, né? Essa do sorvete, olha, sensacional. Enfim, foram encontrados então super besouros do Ártico, sobrevivem até menos 70 de temperatura. Uau! Observações de raios sobre a vida dos insetos no extremo norte. Esse raios eu procurei e sempre quando ele é citado, ele aparece no livro do Bernard, esse que a gente está lendo. É a única referência que nós temos. Enfim, talvez no livro do próprio Gardner tenha alguma minuciosidade que se possa encontrar. Depois eu vou dar mais uma pesquisada. As observações de raios sobre a vida dos insetos do extremo norte foram confirmadas por Greely, um outro autor, no seu livro 3 Years of Arctic Service, descrevendo suas observações no Ártico, começadas em 1888. Vocês podem ver que se proliferou, né? Porque lá antes você podia ir de forma bem tranquila. Agora, com a divisão dos países, já é uma burocracia entrar num, sair do outro e tal. Então, assim, as pesquisas, não sei porquê, se tornaram menores, pelo menos aqui pra gente. Eu procurei bastante coisa na internet sobre o Ártico e foram muito rasas as observações que eu retirei de lá. Enfim, quem puder contribuir pode deixar aí nos comentários. No prefácio de seu livro, Greely nos diz que as maravilhas da região ártica são tão grandes que se sentia obrigado a modificar as suas notas reais, feitas na ocasião, atenuando-as para evitar de ser exagerado. Que as regiões árticas sejam tão cheias de vida e de estranhas evidências de vida mais longe ao norte, que um observador não possa descrevê-las sem ser acusado de exagerado. É certamente uma coisa muito estranha se essas regiões apenas levam a uma vida estéril de gelo eterno, de acordo com as teorias geográficas mais antigas. Greely fala de pássaros de espécies desconhecidas, de borboletas, de moscas e de temperaturas de 8 a 10 graus e de uma madeira fresca boiando, bem como de ramos de salgueiro para acender o fogo. Achou 2 flores diferentes de qualquer uma que jamais tivesse visto. Segundo o livro. Quem é esse cara que está falando isso? É alguém que vive no mundo da lua, alguém que vive em devaneios, alguém que não teve estudo, que só quer se promover? Não, ele é um explorador, oficial da Marinha, escritor e explorador polar. Aí está ele, 27 de março de 1844 a 935, morreu com 91 anos, nossa, bem velhinho. Parece o Marechal Deodoro, né? Olha quanta decoração que ele tem. Então, assim, não é uma pessoa que vive com a cabeça no ar. Realmente parece ser uma pessoa bem centrada. Falou isso, mas seguimos. Em muitas páginas de evidências astronômicas, Gardner discute as luzes brilhantes vistas aparecendo das calotas polares de Marte, Vênus e Mercúrio, e conclui que estes planetas todos têm seu Sol central e aberturas polares. Vocês sabiam disso? Que tem lá auroras e tal. Olha só, ele viveu ali
morreu com 1935, com 91 aninhos, e já sabia tudo isso. Assevera que a Terra tem a mesma coisa e que a aurora boreal é o resultado da projeção dos raios do Sol central pela abertura polar do céu da noite. Aí eu fui procurar, né? Aurora boreal ou austral, elas existem em outros planetas? Sim, existem. Os astrônomos indicam que ainda há muito a descobrir sobre esses eventos meteorológicos. As auroras se comportam de maneiras distintas de acordo com a força do campo magnético de cada planeta. Então aqui... esse aqui é do mamute, eu já volto. Vou falar do mamute. Tá fora de ordem, peraí. Botei fora de ordem. Eu acho que eu vou voltar depois. Então, interessante, né, pessoal? Depois eu vou voltar nesse da boreal e austral, porque tem depois. Eu acabei de fazer os slides aqui, agora que eu me lembrei que eu deixei para depois, porque tem outra menção dele sobre as auroras. Sobre a descoberta do mamute encaixado em gelo. Olhem só, né? A gente há pouco tempo descobriu que os mamutes estavam descongelando, mas isso não é coisa de hoje, hein? Olha só. A descoberta do mamute encaixado em gelo. Um pescador russo de Tunguz, na Sibéria, em 1799, descobriu um enorme elefante em perfeito estado de conservação, encaixado num enorme bloco de gelo, tão claro quanto o cristal. Embora suposto previamente ser um animal pré-histórico que viveu na região polar, quando esta tinha em tempos prévios um clima tropical, de acordo com a teoria apresentada nesse livro, o elefante veio do interior da Terra, que goza de um clima tropical, e foi congelado ao avançar ao exterior da Terra, de clima ártico. Então, o que ele quer dizer com isso? Que lá no centro existe essa variedade de animais e sempre quando afloram a superfície por qualquer motivo, se congelam automaticamente, instantaneamente, como os icebergs que falamos ontem. Então, ao esse animal adentrar a superfície terrestre, ele congelou de forma instantânea. Por quê? Porque foram encontrados, inclusive, resquícios de alimentos dentro do estômago. Não eram coisas assim que foram... não foi uma morte de forma prolongada, assim, que demorou alguns... Ele estava comendo e, de repente, morreu, escafedeu-se. É isso que ele está querendo dizer. Olha só. A origem do mamute. Gardner assevera que o mamute e criaturas semelhantes ao elefante de origem tropical, encontrados congelados no gelo ártico, que é formado de água doce e não de água salgada, como pensaria desde que a única água ali existente, são realmente animais do interior da Terra, que vieram para a superfície e tornaram-se congelados, e não animais pré-históricos como suposto comumente. A teoria de Gardner da origem subterrânea do mamute foi confirmada pelas observações do Almirante Byrd de um mamute vivo. O Almirante Byrd viu um vivo durante seu voo de 2.730 km dentro da Terra, falamos nesse número várias vezes, além do Polo Norte na abertura polar. Então aqui eu trouxe uma notícia, né? 5 mamutes da Era do Gelo. Aqui ele fala que é da Era do Gelo. O G1, eu acho que é o G1. É o G1, né? 5 mamutes da Era do Gelo são descobertos após 220 mil anos, de acordo com a ciência vigente. Os restos mortais de 2 adultos, 2 jovens e um filhote, que vagavam há 200 mil anos na Terra, foram encontrados juntos de ferramentas usadas pelos neandertais. Será que mamutes e neandertais foram contemporâneos? Não pesquisei sobre isso agora que eu vi. Bom, enfim, vamos passando. Aqui é o restante da notícia. 5 mamutes da Era do Gelo
foram encontrados em extraordinário estado de conservação em Cotswolds, no centro da Inglaterra. Os restos mortais, aqui foi lá da Inglaterra, os restos mortais de 2 adultos, 2 jovens e um filhote que vagavam há 200 mil anos na Terra foram encontrados juntos de ferramentas usadas pelos neandertais, que provavelmente caçavam esses animais e que chegaram a pesar 10 toneladas. Espera-se que mais restos sejam encontrados, porque apenas uma fração do local foi escavada. O tesouro achado varia entre outros gigantes da Era do Gelo, como alces, 2 vezes o tamanho de seus descendentes hoje, com chifres de 3 metros de diâmetro, a criaturas minúsculas como besouros e caracóis de água doce. Exatamente como os encontrados hoje. Até mesmo sementes e pólen fósseis de plantas, incluindo variedades extintas, foram preservados nesse local. Ontem falamos sobre pólen, fósseis de plantas, etc. Lembram? Gardner assevera que esses estranhos animais, desconhecidos na superfície da Terra, foram levados por rios no interior da Terra, congelando-se dentro do gelo que foi formado na ocasião. Então é tipo um iceberg que se formou quando sai do rio interior e chega na superfície e congela automaticamente, como explicamos ontem. Essa teoria parece muito razoável em vista de o gelo ser formado de água doce, não encontrada no Oceano Ártico. O estômago, olhem só, vejam isso. No estômago dos mamutes foi encontrado alimento não digerido, segundo o autor do livro, consistindo de brotos novos de pinheiros e de abetos, e frutos novos de abeto. Esse abeto, ele é um tipo do pinheiro das florestas lá, das coníferas que tem lá do norte. Depois eu vou procurar. Em outros foram encontradas samambaias e algumas outras plantas tropicais. Como podia um animal ártico ter alimento tropical no seu estômago? É a pergunta. Uma explicação é que a região ártica tinha antigamente um clima tropical e que a mudança súbita da Terra em relação ao seu eixo trouxe o período glacial e mudou o clima para frígido. Então essa é a explicação, né, que o clima ele mudou muito e os animais sucumbiram diante das mudanças climáticas. Mas Ray Palmer não aceita a ideia de que esses animais morreram em tempos pré-históricos como resultado de uma mudança da Terra em relação ao seu eixo. Ele diz, é uma nova teoria, na verdade, a morte deve ter sido súbita, mas não porque o Ártico fosse previamente tropical e subitamente mudasse para um clima frígido. A vinda repentina do período glacial não foi a causa da morte. A causa da morte foi a natureza ártica e poderia ter ocorrido em qualquer tempo, até mesmo recentemente. Desde o período glacial, que não existem mamutes no mundo conhecido, a menos que existam na Terra misteriosa, além do Polo, onde um deles foi realmente visto vivo por membros da expedição de Byrd. Entrando em outro capítulo, evidências astronômicas em apoio da teoria de Gardner de uma Terra oca, baseado no acima. E outras evidências astronômicas, Gardner assevera que a forma da nebulosa, como vista através do telescópio, confirma sua teoria, mostrando que na formação original dos planetas, das nebulosas, eles adquirem um interior oco, aberturas polares e um sol central, como indicado pela forma da nebulosa de anel, mostrada nas fotografias que acompanham o seu trabalho. Gardner escreveu Origem da Aurora Boreal. Assim como as luzes polares de Marte, Vênus e Mercúrio, vindas do seu Sol central e brilhando através de suas aberturas polares, Gardner assevera que o mesmo ocorre no caso do nosso planeta.
cujas luzes polares emitidas são a aurora boreal, que não é devido ao magnetismo, mas sim ao Sol central da Terra. Eu não sabia. Fui pesquisar. Aqui é a Wikipedia, tá? O fenômeno não é exclusivo somente ao planeta Terra, sendo também observável em outros planetas do Sistema Solar. Isso se refere à aurora boreal e austral lá no sul, como Júpiter, Saturno, Marte e Vênus. Da mesma maneira, o fenômeno não é exclusivo da natureza, sendo também reproduzível artificialmente através de explosões nucleares ou em laboratório. Aurora, notícia aurora em todo o Sistema Solar. As luzes do norte da Terra não estão sozinhas. Também há auroras em Saturno, Júpiter, Marte e Vênus, e até em exoplanetas, notícia de 2021. Gardner conclui que a aurora boreal é devido ao brilho do Sol central através do orifício polar do céu noturno, e as variações dos raios de luz são devidas às nuvens do interior, que na sua movimentação cortam a luz do Sol central e fazem com que reflexos do céu se conservem cambiantes. Que a aurora não é devido ao magnetismo ou descargas elétricas é provado pelas observações de muitos exploradores árticos, mostrando que não há perturbações da bússola ou os ruídos que acompanham as descargas elétricas quando a aurora era mais intensa. Então eles falam que o magnetismo não se altera quando a aurora é mais intensa e por isso não existe relação entre o magnetismo e a aurora boreal. Interessante o que ele fala, né? Então aqui eu trouxe também uma simulação aqui, ou é foto, a gente não sabe o que é, se é foto ou se é representação, né? Então aqui nós temos a aurora em Júpiter, a aurora na Terra e em Saturno, ok? E com isso, então, pessoal, acabamos os slides de hoje e seguiremos com o nosso livro A Terra Oca, de Raymond Bernard, até a parte 8. Até lá!